Olá pessoal, eu vou executar aqui uma solicitação de uma aluna que ela fez uma importação, né, e ela queria unir essas três tabelas. Me parece que na hora que ela importou o sistema quebrou em três tabelas, né? Qual que é a primeira observação? Tem que ver se as tabelas se elas ficaram na mesma estrutura, ou seja, com a mesma quantidade de coluna e com os mesmos nomes de coluna. Deixa eu só ligar aqui os unit. Veja que a estrutura aqui em cima ó, tem que ficar igual em todas as tabelas. Então aqui estou simulando no caso uma atividade, um exercício, né? Ou caso você tenha três tabelas, né? Imagine que você importe lá do teu Excel e lá na tua aba do Excel você tenha três planilhas dentro de uma, né? Planilha um, planilha 2 e planilha 3. E essas três planilhas, ela tem a mesma quantidade de coluna, as colunas são os mesmos nomes, né? Por exemplo, aqui, imagine que fosse aqui vendas do produto A, vendas do produto B, vendas do produto C. Então, o que a gente faria para fazer a união dessas três tabelas e ficar somente numa? Então, aqui a gente tem as tabelas, já conferi. Quando vocês fizerem a importação da tabela, primeiro passo, a gente tem que tirar os tipos, as tipagens. Então, tudo que aparece tem que ficar somente a fonte. Então, eu vou fazer aqui, vou tirar a fonte, vou tirar a fonte, vou tirar a fonte. Primeira tratativa. Aqui, pro 2, primeira, primeira tratativa. Limpar as tipagens. Ou, ou outro outra etapa, né? Outra etapa, caso tenha aparecido para vocês. Deve ficar somente fonte em todas as tabelas que vocês puxaram. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em página inicial, acrescentar consultas, para vocês entenderem, acrescentar consultas novas, certo? Página inicial, acrescentar consultas novas. Isso daqui. Então vamos fazer aqui, acrescentar consultas novas. Ele vai me perguntar se eu quero unir duas tabelas ou mais. No caso aqui é mais de uma, né? São três. Então eu vou vir aqui, três ou mais tabelas. Então ele já puxou a primeira lá, então eu tenho que puxar o quê? A primeira e a segunda. Se quiser colocar na ordem, é só subir aqui. Vamos ver se dá para subir. Aqui, ó. A gente vai marcar a tabela 1 e levar para cima. Vai marcar a tabela 2 e levar para cima, caso queira. Mas não há essa necessidade porque a gente vai trabalhar com data posteriormente, tá? Então aqui a gente já colocou na ordem, não precisaria, ou é da decisão de cada um. Vou dar o OK, confirmar. Então a gente teve aqui uma união de três tabelas, vamos conferir? Cada tabela dessa, observe-se que tem 50 linhas. 50 linhas, 50 linhas, 50 linhas. Na união das três tabelas, a gente tem que ter 150 linhas. Vamos conferir? Estou aqui na tabela nova que a gente uniu, a gente uniu essas três tabelas. E se a gente olhar aqui embaixo, ó, 150 linhas, com o mesmo número de colunas. Então, essas três tabelas estão apenas no. Então, o que eu posso vir aqui e fazer? Modificar o nome. Tabela única. Line única. Ou o nome que vocês queiram dar. Feito isso, essas tabelas aqui de cima não me importa mais. Vou fazer uma demonstração para vocês verem aqui. Ó. Se eu carregar ela aqui, ó, vou fechar e aplicar, tá? Fechar e aplicar, deixa eu voltar aqui para o Power BI. Está carregando aqui 50 cada uma e mais outra 150. A gente ficou aqui com as três tabelas. Tabela única e mais as três tabelas. Só que essas tabelas aqui não me interessam mais.
eu poderia ter evitado de trazer elas para cá. Eu posso ir lá e não deletar, mas eu posso desabilitar a carga no relatório, nessa página aqui, né? Eu posso não trazer para cá. Como é que a gente faz? Vamos voltar lá no Power Query, transformar dados. Como eu já fiz a união das três, não precisa essas três estarem lá. Então eu posso vir aqui, botão direito, desabilitar carga, ou desmarcar ou habilitar carga, né? Então aqui desabilitei a outra e desabilitei a outra. Notem que quando eu fiz isso, ela ficou no ítalo, né? Itálico, né? Itálico. O tipo, o texto, né? Ficou itálico, que é para identificar que ela não está mais habilitada lá no meu relatório. Então, ou seja, lá no meu relatório vai estar aparecendo apenas essa tabela. Vamos conferir? Fechar e aplicar. Ó, temos apenas uma tabela, com as mesmas colunas para cada um. Vou dar uma conferida, vou jogar uma tabela para cá. Simplesmente eu vou clicar aqui em todas as colunas, né, para carregar lá no meu relatório, na tabela. Então estaria aqui. Aqui eu poderia fazer as somas, poderia fazer os filtros, as calculates, e tudo aquilo que a gente já viu nas aulas, né? Então é possível fazer a união de três tabelas. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou voltar lá novamente na edição da consulta. Imagine que essa tua tabela aqui, ela está lá na tua tabela online, ou está no teu Excel, e aí acrescentou uma informação lá. Você foi lá, colocou, o colega colocou uma informação. Vamos verificar o que vai ocorrer lá na frente. Então vamos botar aqui. Vou botar tudo XX para a gente identificar melhor lá na tabela, tá? Confirmar. Isso aqui é só um exemplo, tá? A gente não vai fazer dessa forma. Ele vai vir de forma já tratada lá pelo teu Excel. Feito isso, vou fechar e aplicar. Vamos ver se vai aparecer o X aqui. Vamos conferir. Ó, nota que só carregou uma. Eu vou filtrar aqui por XX só para ver se vai aparecer. Ó, tá lá. Então, eu fiz essa tratativa lá na tabela 1 e ela trouxe aqui nessa tabela unificada. Mais um outro detalhe, deixa eu voltar lá novamente na edição da consulta. Lembrem que eu não fiz nenhuma tratativa de tipagem, né? Não fiz nenhuma tratativa de tipagem. Essa aqui tipou porque eu coloquei um novo dado, né? Então eu poderia vir aqui tirar, não tem problema não. Então elas estão sem tipagem. Na tabela única, aí sim eu posso vir aqui e tipificar cada coluna. Essa aqui é data? É data. Então eu vou tipar como data. Essa deu erro porque eu estou com um X lá, né? Lembra que eu fiz XXX? Coloquei vários X's? Então por isso que ele deu erro. Porque eu deveria ter colocado o teste lá como uma data mesmo, né? Só para não ter esse erro aqui e não ficar feio aqui na apresentação. Mas enfim, eu acho que vocês entenderam. Aqui na parte de valor eu vou colocar aqui decimal e assim por diante. Aqui eu vou deixar como número, eu posso botar como número inteiro, né? E aqui o resto eu vou deixar o exercício para vocês. Eu estou fazendo essa tratativa apenas na tabela única, que isso vai levar lá para minha tabela. Vamos corrigir aquele XX lá na data, para não ficar feio. Vou fazer aqui para ficar mais bonitinho, né? Então, aba 51, eu vou botar aqui de 24, 02, 18. Vou voltar aqui. Vamos tratar ela como data. Então aqui a gente tem o exemplo, né? Que a gente pode fazer a tipificação apenas lá na tabela única. Esses outros aqui deram erro também porque aqui como eu converti em número, né? Então eu converti em texto novamente, só para vocês não, a gente não ficar cismado com esse vermelhinho aqui, tá? Vou voltar lá de novo. Deu certo o negócio, né? Fica mais bonito. 9.7. Aqui eu vou botar 14. Produto LL 14,75, vamos botar dessa forma.
Aqui vamos botar 700. Aqui vamos botar loja física. Pronto. Vou botar lá. Ó, ele corrigiu, porque eu não tinha feito da maneira correta. Só que foi corrigido lá para vocês, tá? É só um exemplo da união das tabelas. Então, a gente vai unir as tabelas numa única. Depois a gente vai desabilitar a carga delas. E por último, a gente vai tipificar a coluna, aliás, a tabela única. Não precisa tipificar uma por uma aqui, e a gente tipificar somente na tabela única. Feito isso, fechar e aplicar. Vou esperar carregar aqui só para a gente finalizar essa nossa aula. Está aqui. Aqui ele só mudou o formato, depois na próxima aula a gente vai falar sobre a questão da tabela calendário. Então está aqui mais um desafio de um aluno, né? Depois eu vou trazer aqui os meios de conexão em relação às tabelas lá do Google Sheets. Tá joia? Até o próximo aula.